Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje nós falaremos do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, ele pertence aos sacramentos de serviço. São aqueles sacramentos nos quais a gente contribui com a igreja, servindo a Deus. Nós conhecemos um dos sacramentos do serviço na semana passada. Qual foi ele? A ordem. Então, aquela dedicação que nós temos ao serviço da igreja, como padre, atendendo a comunidade. Mas, além disso, existe uma outra vocação. Então, aquela é uma vocação religiosa. Existe uma outra vocação a que nós também somos chamados. Matrimônio, é o casamento. E como que a gente colabora? É o serviço que nós colaboramos com Deus, com a igreja. Quem é que pode receber o sacramento do matrimônio? Vamos ver se vocês sabem. Batizado? Sim, porque todos os sacramentos a gente precisa do primeiro, que é o batismo. Além disso, vocês acham que com qualquer idade a gente pode contrair o sacramento do matrimônio? Então, segundo o Código de Direito Canônico, os homens têm que ter pelo menos 18 anos e as mulheres pelo menos 16 anos. Além disso, existe uma solicitação também, existe uma solicitação no Código de Direito Canônico que a pessoa seja, além de batizada, seja também crismada. Vocês sabiam disso? Então, quando vocês vêm do interior, de outras cidades, muitos de vocês vão saber disso. Olha, eu não consegui casar porque eu não era crismado. Mas espera aí, na Perpétuo Socorro, eles casam sem o crisma. Não tem isso? Na nossa diocese eles permitem. Na verdade, o nosso bispo diocesano, ele liberou essa obrigatoriedade. Então, a gente precisaria ter a idade mínima, precisa ser um homem e uma mulher, um homem e uma mulher também, ser batizado e ser crismado. Quem é o ministro do matrimônio? Quem que realiza o matrimônio? O padre? O casal. E o padre? O que o padre faz? Se o casal que realiza o matrimônio, o padre está fazendo o que ali naquele lugar? Na verdade, o padre, ele está dando uma assistência, ele assiste ao casamento. Então, é como se ele desse assistência e conduzisse. Mas quem realiza o casamento é o noivo e a noiva. Nós costumamos ter padrinhos no casamento, não temos? É necessário que tenha padrinho? Por que é necessário que tenha padrinho? Na verdade, a obrigatoriedade é exclusivamente para a testemunha. É possível realizar um casamento com uma pessoa dando assistência, no caso o padre, o noivo, a noiva e duas testemunhas. São necessárias duas testemunhas. Pajem, nós temos dama de honra, nós temos às vezes florista. Isso é necessário para a realização do sacramento do matrimônio? E por que a gente tem costume? É justamente um hábito mesmo, para ficar mais pomposo, para ficar mais bonito e tudo mais. Mas somente seriam necessários o noivo, a noiva, aquele que assiste, que é um padre, que pode ser também um diácono, e duas testemunhas são necessárias. E qual que é o fundamento do matrimônio? Primeiro, ele tem um caráter unitivo. O que quer dizer isso? Ele vai unir dois corpos, duas pessoas que se amam. Então, ele tem um caráter unitivo. Segundo, ele tem um caráter procriativo. Por quê? Porque a gente vai constituir
caráter de indissolubilidade. Nada pode dissolver o matrimônio. E quem que instituiu o matrimônio? Fomos nós, homens? Quem foi? Vamos pegar nossa Bíblia? Mateus, capítulo 19, versículos de 4 a 6. Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador do começo fez o homem e a mulher e disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Vocês sabiam que o correto seria que o matrimônio fosse realizado à missa? Não sabiam, né? O correto seria que o casamento fosse na missa. Além disso, ele teria que ser associado a outros sacramentos. Por exemplo, agora que vocês já estão conhecedores dos sacramentos, teria que ser associado ao sacramento da penitência, né, da reconciliação ou da confissão, que a pessoa teria que estar preparada. E o da Eucaristia, que é Cristo presente ali no matrimônio. O que o assistente, que é o padre, que está dando assistência para o casamento, ele pergunta: por quê? Você está casando dentro da igreja, você é membro da igreja, então ele vai perguntar se você aceita essas condições. Primeiro, a pessoa que vai casar, ela tem que ser livre e desimpedida. Então, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Ele vai perguntar. Está fazendo isso livremente? É por toda a vida que prometeis? Indissolubilidade. Se prometeu, prometeu. Escolheu errado? Um abraço. Mas olha só, você respondeu, não é verdade? Não perguntou? Você respondeu? Azar o seu, só não prestou atenção. Cada um com os seus problemas. Ó. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja. Então você, a partir do momento que você se casou na igreja católica, você está prometendo a educar seus filhos aqui. Isso inclui o quê? Batizar, levar seu filho para fazer catequese, ensinar os ensinamentos de Cristo para ele em casa, a igreja doméstica. Olha quanta coisa a gente promete. Aí nós vamos ter as promessas do casamento. Aí fala o nome, Adriana, recebo-te, Roberto, por meu esposo, e prometo-te ser fiel, fidelidade. Olha o que vocês prometeram: fidelidade, amar-te e respeitar-te. Mas não é em qualquer, só nas circunstâncias boas, não. Na alegria e também na tristeza, na saúde e na doença. Cuidado de você quando você estiver capenga, quando você não enxergar direito, quando você precisar estar usando fralda. Então, na saúde e na doença. Olha a promessa: todos os dias de nossas vidas. Até o que vai separar, o que vai quebrar essa união do vínculo do matrimônio? A morte, até que a morte nos separe. Olha quanta coisa que a gente promete. E é isso aqui, quem faz o casamento somos nós. Então, os ministros somos nós. Olha a promessa que nós fizemos no nosso casamento, no nosso matrimônio. O matrimônio é tão sério e tão importante, que nós vamos ver que nós vamos ter várias passagens bíblicas sobre casamento. Pergunto para vocês: qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus foi no casamento, gente. Bodas de Caná. Naquela época, a festa de casamento ela durava vários dias, então não era uma festa pequena, e era um momento muito importante. O matrimônio já era e ainda é importante. É a união de duas pessoas que se amam, com esse caráter de dar continuidade, essa aliança. Assim como Deus fez a aliança com o homem, ali também é a aliança do esposo com a esposa. O que acontece? Acabou o vinho. O vinho é o símbolo do quê? Da alegria. Então, se a gente for estudar, o que significa acabar o vinho lá? Estava acabando a alegria. Por isso que Jesus foi chamado. É alguém que traga mais alegria para a vida nossa? E aí o que acontece? Ele não dá qualquer alegria. Então, a pedido da mãe dele, ele vai transformar a água no melhor vinho, na mais completa alegria, do que numa cerimônia de
casamento. O primeiro milagre de Jesus foi uma cerimônia de casamento. Não bastasse isso, olha como o matrimônio é importante. Nós vamos começar a Bíblia, na Sagrada Escritura, ela começa pela criação de quem? Homem e mulher. Olha como que inicia, como que somos importantes. Esse caráter unitivo é desde sempre. Então, começa com o homem e com a mulher. E ele vai terminar lá no Apocalipse com as núpcias também, gente. Com as núpcias de quem? Do Cordeiro. Cordeiro de Deus, que é Jesus, com a sua igreja. Agora nós vamos ver quais são os pecados graves contra o matrimônio. Primeiro, prometo te ser fiel. Qual que é o primeiro grande pecado? Adultério. Ele está atentando contra o 6º mandamento da lei de Deus, que é não pecar contra a castidade. Aí você me pergunta assim, mas quando há o adultério, os dois são culpados? Não. Quem está em pecado é aquele que está praticando. Então esse é um dos maiores pecados contra o matrimônio. Além disso, poligamia. O que é poligamia? Mais do que uma mulher ou ter mais do que um homem. Então é o homem deixará a sua mulher e se unirá à sua esposa. Não falou se unirá duas esposas, é a palavra de Deus, né? Um homem e uma mulher. Porque hoje em dia a gente vê, né? A pessoa é casada com, depois vai descobrir quando a pessoa vai morrer, viu que tinha 2 famílias. Já viram essas histórias? Não é? Isso daí é uma poligamia. Então isso daí é totalmente condenável e vai atentar contra o sacramento do matrimônio. Além disso, rejeição da fecundidade. Então, crescei-vos e multiplicai-vos. Essa é a ordem de Deus. Então nós temos que ser fecundos para colaborar no serviço, que é a nossa vocação do matrimônio, nesse serviço de dar continuidade à criação de Deus. Então quando a gente bloqueia essa fecundidade por vontade própria, quarto e último divórcio. Tem uma passagem que fala assim, que Moisés permitiu, né, que desse uma certidão de divórcio. Aí Jesus vai falar depois no Novo Testamento, vai falar, não, ele permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Não, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Existem casamentos mistos e também outro chamado de disparidade de culto. O que é isso? Por exemplo, olha, eu estou apaixonada e eu vou querer casar, só que o meu noivo, ele não é católico. Ele pertence a outra igreja, ele professa um outro batismo, embora cristão, mas não é católico e ele não quer se converter. É possível se casar na igreja católica? Vocês acham que sim ou não? Acha que sim? Sim. Então vamos ver. É possível desde que o bispo autorize, né? Aí é chamado de casamento misto. Então é um casamento em que ambos são batizados, mas não professam a mesma fé. Porém, para se casar na igreja católica, eles vão ter que fazer um juramento de que os filhos que vierem dessa união serão criados na doutrina católica, serão batizados e criados na nossa doutrina. Aí sim o padre vai realizar o matrimônio. E aí, se de repente outra pessoa, a outra parte, ela não é cristã, ela é budista, por exemplo, que não é batizado nem nada, é possível realizar esse sacramento, esse matrimônio na igreja católica? É possível, mas eu vou explicar como. Também não é assim tão simples, né? É lógico que precisa passar pelo bispo, ter uma autorização. É chamado disparidade de cultos. Só que uma coisa é clara, não quer dizer que é um casamento em que vai ter um pastor e um padre, nada disso. É casamento católico. É o padre que vai estar ali conduzindo, não vai ter uma pessoa de outra religião. Não é assim, isso não existe aqui na igreja católica. O padre vai ministrar, porque uma das partes é católica, ela quer continuar sendo católica, mas a outra é budista, por exemplo, e ele não quer se converter. Então é possível realizar, o sacramento vai ter validade para a parte católica,
mas vai ser celebrado, vai ser realizado dentro da igreja, desde que haja uma promessa de que os filhos que surgirem dessa união vão ser educados na fé católica, serão batizados e educados na fé católica. Então existem esses dois casamentos, que é o casamento misto e casamento de disparidade de cultos. Fidelidade. Me casei, só que de repente o meu esposo, ele não é fiel a mim. Não é. Mas eu sou uma pessoa muito católica e eu quero permanecer nessa fé. Uma pessoa divorciada pode comungar? Não. Por que uma pessoa divorciada não pode comungar? Pensa comigo. Ela está em pecado. Qual que é o pecado dela? Ela jurou, ela fez um juramento perante Deus e ela fez uma aliança. Mas qual é? Porque o pecado mortal que me tira a graça de poder receber a Eucaristia são os pecados que atentam contra os 10 mandamentos da lei de Deus, não é isso? Qual que seria desses mandamentos, então? O que ela está cometendo de errado ali? Tem algum pecado que ela está contrariando ali a lei de Deus, os mandamentos? A pessoa, só por ser divorciada. Só por ser divorciada. É agora que eu fiz pensar, porque na verdade confunde a cabeça mesmo. Só pelo fato de ser divorciada, isso não impede dela receber a Eucaristia. Aqui é o que a gente chama de separação dos corpos. Quantas pessoas casam e não tem mais intimidade? Muita gente, é muita gente. Isso não impede dela receber a Eucaristia? Não. E mesmo se de repente separou, o marido casou com outra, mas a mulher permaneceu fiel na igreja, mesmo sendo divorciada, ela pode ter uma vida normal, ela pode receber a Eucaristia. Agora, se ela prometeu fidelidade, ela está cumprindo a parte dela. Se o marido é infiel, é o problema dele, o julgamento é individual. Agora, se ela arrumar uma outra pessoa, aí ela está tentando contra o 6º mandamento, que é pecar contra a castidade. Aí sim, ela não pode comungar, porque ela está em pecado mortal. Então, o fato somente de ter os corpos separados no matrimônio, isso não é problema. Vamos falar agora sobre a abertura à fecundidade. Olha que família linda. Não é? Olha quantos filhos, olha que maravilha. Vou contar uma história para vocês, né? Eu vi essa foto, olha que foto linda. Às vezes eu posto foto da minha família. Tipo, nossa, que foto, que lindo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu me casei, eu não sabia o que era um casamento, gente. Eu casei com 22 anos, né? Eu não sabia. Tudo isso que a gente está aprendendo agora, e eu tenho certeza que a maioria aqui se casou sem saber quão grande é esse sacramento. Tem problema isso? Não, tinha problema na época. Né? Pode ter acontecido alguns problemas por conta dessa falta de conhecimento e dessa seriedade. Então, eu namorei desde os 16 anos, namorei por 6 anos. Meu primeiro namorado, casei com 22, um sonho, mas a gente não sabia o que era isso. Né? Então, a gente comete muitas e muitas falhas. Então, vocês devem ter cometido. De repente, agora que vocês estão tendo conhecimento, que de repente eu tive um pouco antes. Mas a partir do momento que a gente tem conhecimento da importância do sacramento, a gente tem que mudar. Aí sim, espera um pouquinho. Eu realizei um casamento, eu, meu esposo e Jesus Cristo. É um casamento a 3. Não é um casamento a 2, é um casamento a 3. A partir do momento que eu descubro isso, eu vejo que eu tenho um compromisso grande. É o serviço meu com Deus através da minha vocação, que é o matrimônio. Aí eu entendo que eu sou fecunda. Deus me deu essa graça da fecundidade para eu gerar filhos. Então, eu estou falando no meu caso, pode ser que você não tenha esse dom, cada um tem um dom. Então, a partir do momento que eu descobri que esse era o dom, aí sim, eu e meu esposo, nos abrimos a vida. Então, hoje, a gente tem 4 filhos, com essa abertura à vida, a importância que é de a gente realizar o plano de Deus. É difícil, é muito difícil, é abrir mão da gente, doar o nosso tempo, é doar o nosso dinheiro, porque filho custa muito, se doar fisicamente, porque é muito, esgota o corpo, a mente, né, um filho, mas é colaborar com o plano de Deus. Então, a partir do momento que a gente descobre isso, ou que vocês estejam descobrindo hoje, vamos fazer a diferença. O que faz um casamento feliz? Você não vai casar para ser
propósito de fazer, porque é doação, é serviço, é doação, se entregar ao outro. Então, a partir do momento em que eu me casei e entendi que eu tenho que fazer meu marido feliz e ele entendeu também, aí eu vou ser feliz, porque eu vou viver para fazer o feliz e ele também para mim. É um conto de fadas? Não é um conto de fadas, lógico que não é. Se vocês vivem um conto de fadas, deve ser com o Fabílio, que casou sexta-feira, não teve nem tempo ainda. Casou sexta, está numa alegria só, está nas núpcias ainda. Agora, para quem já está casado há muito tempo, sabe que não é fácil. Então, a gente tem que colocar acima de tudo Deus. Então, esse aqui é o homem que Deus colocou para mim, essa é a mulher que Deus colocou para mim. Qual que é a minha missão? Fazê-lo feliz. E está aberto à fecundidade para que Deus possa realizar através da gente todos os planos de amor dele, porque essa é a vocação. Mas São Tomás, ele vai falar o seguinte, ele afirma que o prazer é ótimo, mas que ele seria ainda melhor lá no Jardim do Éden, lá no paraíso. É uma bela contextualização teológica. O que ele quer dizer é que não há absolutamente nada de errado com o sexo e com o prazer. Mas o lugar deles é no sacramento do matrimônio. É no casamento que o que parece bom enquanto vulgar se torna maravilhoso por ser belo, perfeito, porque ele é sagrado. Então é belo o sexo e é belo o prazer dentro do matrimônio. Porque muitas pessoas, elas também têm fecundidade, mas elas não têm fecundidade na procriação de filhos, mas elas são fecundas no amor ao próximo, elas são fecundas no tratamento, na ajuda àqueles que precisam. Então, não obrigatoriamente você precisa ter filhos, tá? Então, às vezes, a fecundidade que Deus espera de você e do seu esposo é no tratamento, na alegria do outro. Você pode ser fecundo de outras formas, tá? E aí, igreja doméstica. Então, se você tem filhos, e mesmo que não tenha, o seu lar tem que ser uma igreja, tem que ser um lugar onde o centro, quem que é o centro? Jesus Cristo, isso tem que ser o centro. Então, antes de vir para cá, que a nossa casa seja uma igreja doméstica, que a gente saiba fazer as orações antes de cada refeição, que a gente saiba fazer as orações ao iniciar o dia, ao se deitar com o esposo, que a gente saiba rezar um terço juntos, que a gente saiba educar os filhos na fé católica e, mais do que tudo, que a gente seja exemplo de família cristã, com ou sem filhos, para todos aqueles que adentrarem no nosso lar. Isso é o mais importante, ser exemplo de família cristã. Como eu falei para vocês, o casamento é a três, né? Casamento a três: o homem, a mulher e Jesus Cristo. Tem uma passagem de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 25 a 32. Meu marido adora. Se ele estivesse aqui, ele vai falar que ele adora Efésios, porque ele fala assim: mulheres, sejam submissas a seus maridos. O marido é a cabeça. Fala um monte de coisa boa do homem. E a mulher, ele adora essa passagem. Ele fala: nossa, como São Paulo é esperto, inteligente. Mas aqui a gente tem a passagem, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo, ele amou a igreja. É grande esse mistério que eu refiro a Cristo e a igreja. Jesus Cristo, ele amou tanto a igreja, que somos nós, né? Nós somos a igreja, que ele se entregou por nós. Então, que nós, mulheres, que nós, maridos, amemos também o nosso cônjuge, assim como Jesus amou. É isso que ele quer dizer. Com esse amor de entrega mesmo, assim como Jesus se entregou na cruz. Então, que a gente se entregue também para o nosso esposo, para a nossa esposa. O sacramento do matrimônio, ele deve ser celebrado na própria igreja paroquial de um dos noivos. Isso é o que pedia, na própria igreja. Ou em outra igreja ou oratório provisionado pelo bispo para a celebração do culto religioso. Aqui fala que o casamento tem que ser celebrado dentro da igreja. Então, daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas e vou voltar para isso. O casamento deve ser celebrado dentro da igreja. Primeiramente, ele pede para que seja no território paroquial dos noivos, para que todo mundo ali perto tome conhecimento. Então, vocês vão ver que quando vocês forem iniciar um processo de matrimônio, vocês vão ter que procurar a igreja, a paróquia da próxima à sua residência, mesmo que depois vocês peçam transferência. Então, vamos lá. O que significa a aliança?
o que Deus fez com os homens. Ele fez um pacto, não fez uma aliança com os homens? Deus fez essa aliança. Nós também fazemos essa aliança com o nosso cônjuge, de forma que a gente dê continuidade a esse plano do amor de Deus. Além disso, essa aliança que eu tenho na mão, ela tem um formato circular, não tem? Isso simboliza o quê? Tem começo, tem fim. É como um matrimônio único, indissolúvel, sempre, contínuo. Então, a aliança, ela simboliza isso no matrimônio. Além disso, em que dedo da mão que nós colocamos a aliança? No anelar da mão esquerda. Já desde os egípcios, eles também utilizavam nesse dedo. Por quê? Depois foi comprovado cientificamente. Eles diziam que por aqui passa uma artéria que ela vai direto para o coração, ele tem ligação direta com o coração. Então olha que simbolismo bonito. Então essa aliança que vai unir os corpos, os esposos, ela tem a intenção de unir, porque esse amor ele vai direto, ele atinge diretamente o coração. Por isso que nós utilizamos nesse dedo. Então essa tradição já egípcia, depois ela foi passada para os gregos, depois para os romanos, e aí ela foi inserida na Igreja Católica. Nós utilizamos a aliança do casamento, do matrimônio, no anelar da mão esquerda. Por que em certos casamentos a comunhão eucarística no Fabílson existiu? Eu, se fosse casar hoje, eu queria a comunhão eucarística. Por quê? Porque a gente entende agora a importância. Eu queria mais do que nunca que Jesus estivesse comigo nesse momento, vivo no seu corpo e no seu sangue. Então, quando você presenciar um casamento de um cristão mesmo, uma pessoa que já fez uma catequese, uma pessoa que vive na igreja, que ajuda na pastoral, ela vai querer se casar e vai querer que haja a Eucaristia no casamento. Então, quando vocês participarem, vocês vão ver a diferença. Tem toda uma diferença, porque Jesus Cristo vai estar presente, você vai poder comungar do corpo de Cristo no casamento. Por que o processo matrimonial deve ser aberto na paróquia próxima à residência? Então, se vocês vierem aqui casar, eles vão pedir para você comprovante de endereço. Por quê? Porque eles vão verificar se a sua residência ela pertence a essa paróquia. Porque às vezes você mora ali no Jardim Prudência, pertence a São José. Então você tem que dar abertura lá. Você viu que a gente viu lá no Código de Direito Canônico? Tem que ser na residência, na próxima residência, a próxima paróquia. Então você vai ter que fazer a abertura do processo lá e depois pedir a transferência para cá. Tanto na próxima residência do noivo, quanto próxima residência da noiva. Pode casar depois em qualquer lugar, quero casar na Santo Ivo, posso. Mas eu tenho que dar abertura próximo à minha residência e depois pedir a transferência para outra igreja. É assim que funciona. Eu quero que vocês respondam. A igreja realiza o casamento homossexual? Não. Por quê? Para a igreja? Não. Por quê? Justamente tem esse caráter natural. Existem as peças, elas se encaixam perfeitamente. Deus constituiu o homem e a mulher e eles se encaixam perfeitamente. Essa união perfeita, ela gera vida. A união que não é perfeita, ela não gera vida. Nós condenamos ou desprezamos os homossexuais? Não, de forma alguma. Nós aceitamos na igreja normalmente. Eles vão ser muito bem recebidos. Só que nós não podemos aceitar e elevar a sacramento uma união que não é natural. Não foi aquilo que Deus designou para o homem e para a mulher. Mas a gente pede para que haja a continência, é isso que a igreja pede, para que haja essa continência sexual, para fim de que a pessoa possa receber a graça e se mantenha com os sacramentos, inclusive da Eucaristia. Não é pecado ser homossexual, é pecado a prática homossexual. A igreja aprova todos os tipos de sexo? O que vocês acham? Estamos no matrimônio, isso estou falando dentro do matrimônio, né? Aliás, nenhum tipo de sexo fora do matrimônio a igreja vai aprovar, nunca, de forma alguma. Dentro do matrimônio, estamos casados, homem e mulher, temos a nossa intimidade. Eu vou citar para vocês, por exemplo, vocês acham que
que a igreja, ela aprova o sexo anal? Por quê? Também, porque não é procriativo. As primícias da relação sexual, elas sejam proibidas. Não é isso. Não é isso. É ótimo os beijinhos, os abraços, as passadas de mão dentro do matrimônio, elas são necessárias. Elas são aprovadas. A gente falou que o prazer ele é totalmente aceito. Mas o sexo, por exemplo, o sexo anal, ele vai contra a moral. Por quê? Porque ele não é natural. Ele não é natural. Então, é um tipo de sexo que é condenado. Beijos, onde vocês quiserem, pode, não tem problema. Desde que a finalidade seja uma. Qual que é o fim dessas carícias? É um sexo com abertura à vida. Então, você pode tudo. As preliminares, elas são permitidas desde que a finalidade de todas essas carícias, de toda essa intimidade seja uma. Então, tudo isso tem que findar no sexo que vai gerar vida. Acho que já está bom, acho que já deu bastante. É 2360. A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo sacramento. Então, não precisa ter nenhum tipo de temor contra isso. Vocês sabiam que o leito conjugal, a cama, ela é comparada ao altar de Cristo? Olha como é importante. O leito conjugal no matrimônio é comparado ao altar de Cristo. Então, a união do homem e da mulher, ela é santificada. Então, qual o caráter, a função do matrimônio? São três. A gente já falou: unitivo, procriativo e indissolúvel. Então, quem pode assistir ao casamento? Nós já falamos, né? Quem que pode realizar? Realizar no sentido de dar assistência. Quem realiza são os noivos, né? Padre, diácono, leigos quando autorizado pelo bispo. Mas hoje em dia aqui na nossa cidade a gente tem bastante padre. Qual a posição da igreja sobre inseminação artificial e métodos contraceptivos? Vamos lá. Às vezes a gente pensa que a igreja é liberal. A gente está de fora, a gente não conhece, né? Não é questão de ser liberal ou não. É questão de respeitar a vida e de ver qual que é o caráter real, né, dessa união. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando dentro do matrimônio. Tudo isso aqui que for praticado fora do matrimônio é condenável, porque está pecando, é um pecado mortal. Dentro do matrimônio, por exemplo, a inseminação artificial, ela é aprovada pela igreja? Não. Por quê? Porque não é algo natural. Mas aí vamos pensar assim, mas Deus, Ele permitiu, né, que o homem tivesse esse conhecimento e aí Ele criasse um laboratório, porque a vida que é gerada em laboratório também é uma vida, né? Se a pessoa, se nascer uma criança de uma inseminação artificial, ela vai ser filha de Deus? Né? Foi permitido que isso acontecesse. Mas existe um outro fator mais importante. Por que a igreja condena? Vocês sabem como que funciona a inseminação artificial? Então eles coletam óvulos e espermatozoides, eles fazem a fecundação e eles escolhem os mais sadios. E os outros, que também são embriões, o que eles fazem? Descartam. Isso daí é considerado o quê? Aborto. Vocês estão entendendo? É esse que é o problema. É lógico que a igreja ela defende que vocês façam tratamentos, aqueles que têm dificuldade de ter filhos. Ela é favorável, porque Deus ele permite que o homem tome esses novos conhecimentos na ciência, para que sim, ele vá atrás. Mas a gente tem que verificar e avaliar melhor por trás disso, como no caso da inseminação artificial. Então, se você de repente não tem filhos, de repente Deus quer que você seja fecundo em outra coisa. Não é? A gente falou sobre isso. Tem outro tipo de fecundidade. Pode fazer uma adoção? Pode, mas de repente você não nasceu para gerar esse tipo de vida. Você vai gerar outras coisas. Então, isso também, a gente tem que, quando a gente tem um coração repleto de Deus, a gente acaba entendendo melhor isso também. E os métodos
métodos contraceptivos são aceitos pela igreja? Vamos lembrar alguns, pílula ou anticoncepcional, né? Aquelas pílulas anticoncepcionais. DIU, já ouviram falar do DIU? Tem um outro sistema que é de hormônio, que às vezes põe na pele, né? Que ele vai soltando um hormônio. São aprovados pela igreja? Não. Eles encerram a vida. É como se a gente estivesse encerrando a vida por nossa conta, né? E aí é uma busca exclusiva do prazer. Concorda? Eu posso fazer o sexo quando eu quiser por conta desse contraceptivo. Mas enquanto você faz sem ter conhecimento, tá pecando. Perfeito. Qual que é o problema? Como que a pessoa vai ser condenada por algo que ela desconhece? Não pode, né? Foi o que eu falei do meu casamento. Quando eu casei, eu não sabia como que era o casamento de verdade e não casei na época com esse conhecimento. Também não me dediquei para o meu esposo como eu deveria. Eu acho que nós muito novos, mas não podemos ser acusados por isso. Hoje eu sei. Então hoje a gente se dedica ao maior amor do mundo, porque a gente sabe a importância. Agora, por exemplo, se você usou até hoje, não sabia, tem pecado? É um pecado amenizado. Posso confessar? Bom que se confesse. Confesse porque você sabe que fez alguma coisa errada. Mas a partir de agora eu vou fazer diferente. Eu tenho que estar aberto à vida sempre. Ponto. Tá? Então, os métodos contraceptivos não são aprovados. Mas aí quais são, então? Então a gente vai ter que ter um filho atrás do outro? Não, nós vamos falar de métodos naturais depois, tá bom? Existem métodos naturais que são aprovados pela igreja e eu vou explicar para vocês como é que funciona. Qual que é a cor da veste do padre no casamento? Lembra que nós falamos de coisas litúrgicas? Cada cor tem um significado. O verde do tempo comum, lembra do roxo, que é o tempo penitencial? Vermelho, que é sangue dos mártires, Pentecostes. E qual que é a cor? Branca. É o branco. Por que o branco no casamento? Festa! O branco é festivo. Isso, o branco é festivo. Pode ser o dourado? Sim, porque o dourado substitui o branco. A igreja realiza o sacramento do matrimônio sem o casamento civil? Não. Antigamente, sim. Antigamente. Hoje, não. Por quê? Hoje a igreja entende que ela não pode estar contra as leis civis. Então, ela tem que estar de acordo com a lei civil. Então, existe a possibilidade de você realizar o casamento religioso com efeito civil, ou seja, no momento do casamento religioso também vai ter o efeito civil, e existe a possibilidade de você se casar primeiro lá no civil e aí se casar na igreja. Então, a igreja não vai realizar sem que haja o casamento civil. Então, os dois têm que estar alinhados. O sacramento do matrimônio pode ser recebido mais de uma vez? Não. Olha só! Sim ou não? Ouviu? Não, por quê? Os acho que todos estão certos. Acabei de conferir, adorar. Ai, adorado! Pelo amor de Deus! Quase que matou o Padre Ailton, gente. Foi dourado, é claro, não pode, não vai usar verde nunca. Ou então eu ia tentar querendo defender ele com a esperança, mas nunca que vai fazer isso. Graças a Deus. Mas eu vou cortar de qualquer forma, você não vai saber quem falou isso, melhor não, deixa ver. Então o sacramento do matrimônio ele pode ser recebido mais de uma vez? Não. Sim. Ouviu? Sim, quando? Quando? Quando é viúvo. Quando é viúvo e quando tem uma nulidade. Perfeito. E não pode ser recebido no sentido de ser indissolúvel, então você não pode se casar de novo, uma vez que você está casado e os dois estão vivos. Os dois, as suas esposas estariam certas. Qual a duração do curso de noivos? É obrigatória? Por que é obrigatório? Gente, a maior parte das pessoas que vêm casar na igreja não participam da igreja. Entende? Elas foram batizadas, elas vêm aqui na missa de sétimo dia, como muitos de vocês fizeram isso, não sabiam, é verdade, não é? A gente tem que assumir o que a gente é, não é mesmo? Quantas vezes a gente não sabia e não sabe o que significa o sacramento? Pelo menos a gente tenta colocar sentido para aquele momento, para que a pessoa entenda o que ela está assumindo. Então, para que a graça seja derramada. Então, por isso que tem o curso de noivos, para a pessoa entender que é de fato um sacramento. Quais os documentos necessários para se casar?
Primeiro, certidão de batismo. Só que não é uma certidão de batismo qualquer, ela precisa ser atualizada para fins matrimoniais. Por quê? Porque quando você pedir para fins matrimoniais, eles vão fazer uma investigação para ver se você não é casado. Então, ela vai vir para fins matrimoniais. Entendeu? Porque a partir do casamento, senão corre o risco de casar 2 vezes. Né? Então, tem que ser para fins matrimoniais. Precisa de um comprovante de endereço para verificar se você pertence àquela região, àquela paróquia, RG, CPF, para que os nomes estejam certos. Então, tudo isso é necessário. Posso me casar no campo, na praia ou na fazenda? Não pode, ninguém sabia. Quando vocês forem no casamento na praia, não é casamento católico. Nós vimos lá, não é? No Código de Direito Canônico, tem que casar dentro da igreja. Às vezes, você tem uma capela, por exemplo, dentro de uma fazenda, e aí o bispo pode autorizar que dentro daquela capela seja realizada a cerimônia. Né, Fabílson? Está faltando só a festa agora. Agora Mas o deu. sacramento já foi festa. Não, isso é mais importante. Posso me casar sem padrinhos, pajem, dama de honra? Duas testemunhas. E o padre, que é o assistente, né? Pronto, basta. E o noivo e a noiva. Os padrinhos têm que ser casados também, né? Então, não. Que Na testemunha, verdade, né? o que acontece? Padrinho, a gente gosta de ter vários, de ver bastante presente e tudo mais. Mas padrinho, na verdade, ele vai ter uma função de testemunha. Tanto que quando vai assinar, e são 2 apenas que assinam. Porque são as testemunhas necessárias. O resto é só para a gente encher linguiça. Mas não precisa. Os divorciados podem comungar? Por quê? Eles não Ou têm- quando podem? Se não estiver pecando contra a castidade, pode. Muito bom, vocês estão ótimos. Ah, o ECC. Já ouviram falar do ECC? Encontro de Casais com Cristo? Ah, viu? Já participaram? Participou? Vai ter esse Eu ano? participei, mas eu separei de um jeito. Mas o quê? Separei do mesmo jeito, não deu certo. Tudo bem. Mas participou. O Encontro de Casais com Cristo é um movimento que existe, ele não é da paróquia. Ele é um movimento que tem uma outra central, ele é nacional, mas ele é realizado dentro da paróquia. Então, é realizado aqui na nossa paróquia anualmente, e são vários casais que vêm, que vão ter momentos de palestra, vão ter momentos descontraídos, é muito legal. Então, para você que está com uma crise no casamento, é indicado participar? É. Você que está bem no casamento, é indicado participar? É. Então, nós vamos falar de nulidade matrimonial. O que é a nulidade matrimonial? Na verdade, não é anular o casamento. Por quê? O que seria anular? Anular é algo que existiu e está sendo anulado. E algo nulo é algo que nunca existiu. Então, por isso que é chamado, não é anulação, é nulidade. É algo que nunca existiu. Então, a gente vai ter que comprovar, vai ter que abrir um processo para que verifique que nunca existiu. Existem alguns motivos que levam à nulidade. Eu vou falar para vocês, que aí vocês que têm já passaram por isso, podem de repente se enquadrar num destes, tá? Então nós temos falhas de consentimento e impedimentos dirimentes. Nós vamos ver os 2. Por exemplo, falta de capacidade de consentir. A pessoa tem um problema mental, tem algum retardo, às vezes acontece. Então a pessoa não tem a capacidade de consentir. E às vezes casou e não sabia que a pessoa tinha essa lesão cerebral, esse problema mental. Então isso é um motivo de nulidade. Ignorância. A pessoa não sabia o que era o matrimônio. Acontece? Acontece. Não sabia, por exemplo, que ia ter que dormir com o homem ou com a mulher, porque os pais não tinham orientado. Acontece? Acontece. A pessoa não sabe ao que ela é sujeita. Então depois que ela se casa, ela tem essa surpresa. Por ignorância, também é outro motivo de nulidade. Simulação. Uma das partes fingiu ser algo que não era. Você descobriu depois que você casou. Gente, ele falou que era isso, mas agora é um embriagado, agora é uma pessoa que tem vício, pessoa que vive no jogo. Isso daí é motivo de nulidade? Também é. Violência ou medo. Por exemplo, o pai, a menina é apaixonada e o pai quer que case com aquele fazendeiro. Chega lá e fala assim, se você não casar com a minha filha,
eu venho aqui e mato toda a sua família. Acontece isso? Acontece. A pessoa é forçada a casar. Porque para que o casamento ele seja concretizado, tem que haver o ato sexual. Se por algum motivo aquilo não foi concretizado, aquilo também não é casamento, porque precisa ser concretizado. Então, se essa condição ela não foi cumprida, aquilo também leva. Às vezes a pessoa casa, gente, e não sabe que a pessoa com quem casou é homossexual. Acontece? Acontece. Ou a pessoa tem algum problema genético, por exemplo, ela não tem uma das partes genitais. Acontece? Pode acontecer. Então, isso daí também, né, leva a nulidade. Idade, então a pessoa casou muito nova, né, não sabia o que era, a pessoa casou grávida, tudo isso é motivo, porque às vezes a pessoa foi forçada a casar. Impotência, no sentido da pessoa, de repente, não consegue concretizar o ato, gente. Isso daí precisa ser concretizado. É lógico que tem outros métodos para a pessoa tentar remediar. Se não der certo, também é um dos motivos, porque tem que ter essa abertura à vida. No caso de disparidade de culto, aí quem tinha falado assim, se a pessoa de repente ela faz essa promessa de educar os filhos, mas depois ela muda de ideia, acho que foi você, Vilma. Aí é no caso da disparidade de culto. Então ele era de outra religião, fez a promessa no matrimônio, mas depois a pessoa desistiu. Não quero que meus filhos sigam a fé católica. Aí é possível você entrar com processo de nulidade, vai ser ganho com certeza por conta dessa disparidade de culto. Ordem sacra, de repente você casou, era padre ainda, não tinha pedido dispensa. Se você casou, a pessoa precisa pedir dispensa. Primeiro, o padre pode casar desde que ele seja dispensado. Rápido, raptar a pessoa. Mesma coisa, a profissão religiosa perpétua, as irmãs, por exemplo, elas têm que pedir primeiro a liberação para que elas possam se casar. Então, quando vier de Roma a liberação, elas podem se casar, antes disso não. Crime, é o seguinte, eu estou casada agora, mas eu quero casar com outra pessoa. Então, eu mato meu esposo para poder casar com outro. Acontece? Acontece, gente. Isso é um casamento duro, consanguinidade, afinidade, por exemplo, casei com a filha da minha esposa, não é permitido, né? Mesmo que não seja a sua filha. Então, essa proximidade não pode, isso é por afinidade, também não é permitido. E parentesco legal por adoção. Então, se eu adotei uma pessoa, eu não posso me casar com essa que foi adotada. Eu sei que não tenho a consanguinidade, mas eu não posso me casar com essa pessoa que eu adotei. Tem outros motivos, tá, gente? Violência doméstica também, vocês podem dar entrada na nulidade, o processo também ele vai correr. Traição. É lógico que a gente, o padre inclusive falou no último encontro, que a gente tem que estar aberto a perdoar, o cristão perdoa. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que no caso de uma traição, nós somos convidados a perdoar, né? Porque a gente tem que resgatar o matrimônio. Mas se isso é algo que está frequente, algo que se tornou uma situação insustentável, também a gente pode tentar um processo de nulidade. Quanto custa o processo e quanto tempo leva? Eu vou contar para vocês uma história que eu tenho um processo de nulidade na minha família. A irmã do meu esposo, ela também teve sempre o mesmo namorado, se casou muito jovem, 20 e pouquinhos anos. Acontece que o marido, ele decidiu, do dia para a noite, depois de 2 anos de casados, que ele não queria mais ter essa vida de casado. Que ele ia abandonar a profissão dele, ele era engenheiro, ele queria ser DJ. E a partir daí ele se dedicou a essa vida de DJ e passava noites fora, noites e noites fora. E ela tentou, ela lutou de todas as formas por esse matrimônio. Mas ele falou, olha, Fernanda, não vai dar, não posso falar o nome aqui, não vai dar, mas eu estou indo embora. E o que acontece? Muito cristã católica, a família toda católica, para quem é de família católica sabe quanto isso é difícil de aceitar. E aí nós buscamos um processo de nulidade. Ela deu entrada aqui, o Tribunal Eclesiástico fica aqui do nosso lado, na Cúria aqui dentro, né, da Diocese de Santo Amaro toda, fica aqui do nosso lado. Olha que fácil, né? Eles atendem aqui. Então ela procurou, deu entrada nesse processo. Primeiramente ela conversa com um juiz para verificar se de fato o caso dela pode ser enquadrado como um caso de nulidade. Como houve abandono do lar, não tinha filhos também, mas filhos também não é impedimento para a nulidade, tá? Pode ter filhos e pode ser nulo o casamento.
Aí eles vão dar um questionário bem completo em que você vai relatar todo o ocorrido, você vai colocar provas se você tiver, você vai indicar testemunhas, pessoas que saibam que isso aconteceu de fato, pessoas que possam comprovar que de fato aconteceu determinado problema no seu matrimônio e anexar as provas. A partir daí vai ser feito um libelo, que é um processo, vai ser aberto, e aí depois isso vai para julgamento. Então as pessoas vão ser convocadas para esse julgamento, para esse depoimento. Depois de tudo isso, vamos ter um juiz. Aqui no caso nós temos um juiz que é padre, poderia ou não ser padre, mas no nosso caso ele é padre, é um juiz de direito canônico, então ele conhece todo o cânon da igreja, e aí ele vai fazer esse julgamento, e aí vai sair o veredito. Pode levar de 6 meses a mais tempo. O da minha cunhada foi muito simples, levou 6 meses, e já saiu o veredito da nulidade, até porque o marido, na época, ele colaborou, porque ele sabia que para ela era importante. E a vantagem é que nesse processo, não só ela conseguiu a nulidade, mas ele também, que vale para os dois. Então, ela deu entrada, ela conseguiu a nulidade e o marido também. Então, o dia que ele quiser casar na igreja, ele pode. Antigamente era muito demorado, levava anos. Isso daí é para Roma. Agora, eles tiraram essa responsabilidade de Roma e passaram para os bispos. Então, a gente vai estar aqui, a gente vai ter um vigário aqui no tribunal que vai responder pelo bispo. Então, hoje está muito mais simples. É claro que, se de repente o veredito for dado negativo, aí você vai ter que procurar um outro tribunal na segunda instância e vai demorar mais. Mas isso antigamente demorava muito tempo. Agora está muito rápido. Existem os processos mais simples e mais rápidos. É claro que se for mais complexo, isso pode levar mais tempo, sim. Uma das partes pode negar a nulidade, por exemplo, o esposo não concordar e... Pode. 2 juízes, você vai ter 2 advogados, né? Advogados canônicos. Você vai ter um que é o defensor da causa da nulidade, que vai estar defendendo a pessoa que quer a nulidade, e o defensor do matrimônio. Então você vai ter 2 defensores. Então, os 2 vão estar diante do juiz, um defendendo o matrimônio para se manter, que aí de repente essa outra pessoa vai estar ancorada nesse. E aquele que quer a nulidade vai estar no defensor da causa ali. Então eles vão estar, mas pode, não é obrigatório. O interessado é que vai ter que dar entrada. Se a pessoa se recusar a dar depoimento, não tem problema, pode solicitar outras testemunhas, não tem problema. Acontece, às vezes as pessoas têm invalidade e não quer facilitar a vida do outro. Acontece. Se, por exemplo, passarem 10 anos e eles resolverem casar de novo, eles podem? Aí o que acontece? Se foi considerado nulo, aquele casamento não existiu. Aí eles vão ter que se casar, porque o casamento não existiu. Uma vez que é considerado nulo, esse casamento não houve. Aí não é que eles nem podem ficar juntos. Se estiverem ficando juntos, a partir daí, estão pecando contra a castidade, porque não existiu matrimônio. Então aí depois sim, eles podem contrair o matrimônio, já com maturidade e tudo mais. Então esse processo ele pode levar de 6 meses até 2 anos, tá? E pode para a segunda instância também. Aí tem que ser mandado para o Vaticano para poder verificar. Aí depois, uma vez que der dado o veredito negativo lá, aí não tem mais o que ser feito, não tem como recorrer. Você não falou o preço. O preço. Esse processo ele custa em torno de R$3.000. Mas existe um assistente social lá. Então, se de repente você não tem condições, você vai passar pelo assistente social e vai informar. Eu conheço o caso de pessoas da Santa Faustina que entraram no processo de nulidade e não pagaram nada. Né? A igreja tem essa assistência, só que ela vai fazer uma visita na casa, porque não é simplesmente fazer, porque é caro, gente, tem advogados ali canônicos envolvidos, é um processo longo, é como um processo judicial. Né? Então, é um processo que tem custos também, para manter também a cura não é barato. Então, vai ser verificado, pode ser parcelado e tudo mais, né? O processo, como eu já falei para vocês, né? Já expliquei. E agora eu só queria falar dos métodos naturais de controle de natalidade aprovados pela igreja. Então, muito bem, falei para vocês que vocês não devem utilizar pílulas anticoncepcionais, que não pode usar camisinha, que não pode ter o coito interrompido, que tudo isso eu falei. Mas então, como nós vamos fazer, né?
Existem métodos naturais. Tem 2 métodos aprovados pela igreja. Um deles é chamado método Billings e outro chamado método Creighton. E no que consiste? Consiste no conhecimento do corpo. Vocês vão poder procurar depois, eu vou mandar para vocês também, na internet. É um conhecimento mútuo do homem e da mulher. E é bacana porque cria intimidade. Por quê? Porque ele vai verificar o muco vaginal para verificar se a mulher está no período fértil ou não. Além disso, pode ser associado à temperatura, porque a mulher no período fértil eleva-se a temperatura do corpo. Então, é algo totalmente natural. Então, no dia que você estiver fértil, se você quer engravidar, você mantém relação sexual. Se você não quer engravidar, você e seu esposo estão sabendo que esse dia é o dia que você está fértil e você não vai manter relação sexual. Então, você consegue controlar essa natalidade. Funciona? Muito. Funciona de verdade. É que tem que ter o controle. Não pode, não pode. Entende? Aí que tá. Então, o dia que não pode, não pode. Mas funciona muito. E mais do que isso, cria intimidade com o casal. Porque, na verdade, vocês vão participar desse processo juntos. Então, é algo fantástico, que une, é mais donativo ainda. Depois eu vou mandar para vocês, se quiserem tomar conhecimento. Hoje vocês conseguem fazer até pela internet. Então, vamos finalizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.